Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, amém? Dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no texto que se encontra Salmos 127 e depois Salmos 128. E depois eu quero explicar o motivo de estar trazendo dois textos aqui essa noite. E eu creio que faz total sentido esses dois salmos serem lidos e meditados juntos, para assim nós possamos compreender qual é o plano de Deus para uma família feliz. Então diz assim o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor concede de a cada um de nós, mais uma vez, entrarmos em tua casa para louvar e engrandecer o teu santo e amado nome. Te agradecer, ó Pai, porque nós temos agora esse privilégio de poder ouvir a tua voz através da tua palavra e apenas a tua palavra. Pedindo, ó Pai, que o Senhor possa tocar em nossos corações, em nossas mentes, para poder compreender a real felicidade que podemos encontrar através do plano que o Senhor estabeleceu para a instituição chamada família. E assim, essa família fazer a diferença neste mundo. E assim, a família, de fato, poder levar a esse mundo a tua mensagem, a tua palavra. E que, através de nossas famílias, possamos abençoar outras famílias nesta terra, para a honra e glória de seu santo e amado nome. Fale conosco, ó Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz nesse instante. É o que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante que você já deve ter ouvido a expressão que quem quer casar está buscando felicidade. E não é, talvez, muito comum você já ter ouvido já algumas celebrações de casamento, onde alguns pastores já devem ter falado para os noivos: se você quer ser feliz, então o seu pensamento deveria ser o seguinte: você está casando para fazer o seu par feliz, o seu cônjuge feliz. E de fato, isso não está errado, porque nós
Quando decidimos nos casar, quando decidimos entrar uma vida a dois, nós queremos ter felicidade em nossa vida. Certo de que o casamento também não vai ser só flores, não vai ser só vida fácil, não vai ser só tranquilidade, vamos passar por momentos difíceis no casamento. Porém, o casamento, quando entramos, a primeira coisa que pensamos é exatamente buscar essa felicidade em nossa vida. Só que, com o passar do tempo, nós enfrentamos lutas no casamento. Com o passar do tempo, nós enfrentamos dificuldades no casamento. E de todas as ordens, às vezes acontece alguma situação de doença na família, às vezes acontece situação de uma dificuldade financeira, às vezes acontecem situações que vão aparecendo ao longo da nossa vida conjugal, e isso acaba minando aos poucos a nossa vida. E é interessante que, quando nós olhamos para toda essa situação, a pergunta que nos vem é: será que é possível ser feliz em nosso lar diante de tantas dificuldades que passamos no dia a dia? Será que é possível encontrar felicidade dentro de uma família, diante também de tantas distorções que encontramos na nossa sociedade com relação a esse tema? A família hoje tem sido cada vez mais atacada pela sociedade. Existem várias distorções em que nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para o que o Senhor nos ensina através da palavra de Deus e vemos o que hoje tem sido falado em todas as mídias, em todos os lugares, em nossa sociedade, o que é ser casamento. E essas diversas distorções acabam falando de que não existe como você ser feliz no seu casamento. Então, se não existe como ser feliz no casamento, então é melhor você ficar só. E é por isso que nós encontramos várias e várias pessoas com o pensamento: para que eu vou casar? Por que eu vou casar? Para que eu vou entrar numa situação que eu sei que eu vou passar dificuldade, que eu vou passar por problemas? Eu prefiro ficar de longe, prefiro ficar fora disso. Eu prefiro viver a minha vida. Para que casar? Mas nos esquecemos que o casamento, na palavra de Deus, é bênção. Em Provérbios capítulo 18, versículo 22, diz que o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Quem acha uma esposa, é essa esposa que depois, mais tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher virtuosa, lá em Provérbios, capítulo 31, que vê a esposa cuidando da casa, vê a esposa cuidando do seu lar, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido. Quando ela teme ao Senhor, é uma bênção, porque o texto fala que nós alcançamos a benevolência do Senhor. Agora, quando nós olhamos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala que: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E o que é o casamento? Graça do Senhor em nossa vida. Casamento é bênção. Casamento é graça. E a sociedade hoje, muitos da sociedade hoje têm distorcido essa visão. Muitos têm distorcido a visão do que é o casamento. Irmãos, nós estamos aí no mês da família e seguindo com o tema das pregações Família Forte, Igreja Forte, eu quero expor o seguinte tema para essa noite nos dois textos que acabamos de ler. Plano de Deus para uma família feliz, através do Salmo 127 e 128. A primeira coisa que nós temos que entender desses dois salmos é que eles formam ali uma unidade literária. E o que vem a ser isso? Eles falam sobre o mesmo assunto. E ele traz
os dois salmos trazem uma sequência muito interessante que a gente consegue observar, né? Primeiro nós temos aí as etapas da vida de um casal, quando ele inicia uma família. Se você pegar o versículo 1 e versículo 2, nós estamos falando ali da edificação de uma casa. Ou seja, o que é a fundação de uma casa, o que deve ser a fundação de uma casa, ou, no caso, a fundação de um casamento, de um lar. Depois nós vemos aí as estruturas dessa casa sendo levantadas do verso 3 ao versículo 5, que nós vemos aí a chegada dos filhos. Sim, os filhos são o complemento da nossa família, onde o casal agora tem a possibilidade de ter os filhos para completar a sua família. A família é completa com os filhos. Depois nós vemos aí, a partir do capítulo do Salmo 128, versículo 1 a 4, nós vemos o desenvolvimento dessa família, cada um cumprindo o seu papel dentro de casa. A família agora já estruturada, com todos ali dentro da mesma casa, e eles fazendo exatamente aquilo pelo qual o Senhor convocou para que eles fizessem. E por fim, versículo 5 e versículo 6 do Salmo 128, o desfrutar da família. Percebe que tem uma sequência desde quando inicia uma família, no Salmo 127, e aí vem nessa sequência até o final da família, o desfrutar da família. Algum dia a família, por conta da velhice, aqueles primeiros que iniciaram a família vão ser chamados pelo Senhor, a não ser que o Senhor venha antes. Mas o texto dá a entender de que aquelas pessoas estão ali desfrutando depois de cuidar dos seus filhos e vendo o que Deus, o Senhor, tem feito na vida dos seus filhos, na posteridade, no versículo 5 e no versículo 6. Uma das coisas mais importantes que vemos aqui, que esses dois salmos, eles foram escritos pela mesma pessoa, Salomão. Salomão escreveu esses dois salmos. E é interessante que a gente não tem como entender os planos de Deus, porque, na realidade, Salomão foi o homem mais sábio deste mundo. O pastor trouxe diversos textos no sermão passado, todos eles escritos por Salomão, falando sobre família. Salomão foi o que mais falou sobre família. No entanto, a sua vida, de fato, em relação a esposas, era uma catástrofe. 300 mulheres, 700 concubinas. Podemos chegar aí a 1000 sogras, 1000 sogras. E a gente vê que ele começou a sua vida de uma maneira tão diante do Senhor, mas ele acabou se deixando levar, a ponto de ele escrever ali em Eclesiastes, que é outro livro dele, e a gente teve a oportunidade de estudar, tanto eu quanto a Luciana, fazer uma análise desse livro e ver que ele chega no final da sua vida e fala: tudo é vaidade. Porque ele se deixou levar pelas suas paixões. Em algum momento, ele deixou a sabedoria de lado e acabou se deixando levar. Mas, fora isso, enquanto ele estava sendo usado pelo Senhor, ele escreveu grandes verdades sobre família. Ele escreve grandes verdades sobre família e traz esse assunto para a realidade de todos. E mostra, é possível ser feliz. Nesse Salmo 127, Salmo 128, ele fala, sim, é possível ser feliz, mesmo diante das dificuldades. Por quê? Porque o Senhor, em primeiro lugar, é o fator mais importante. Deus é o fator mais importante da família. Uma família feliz é edificada por Deus. Versículo 1 e versículo 2 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O fator mais importante de uma casa é o seu alicerce. E aqui ele está falando que se o Senhor não edificar essa casa, se o Senhor não edificar esse lar, de nada vale. O ponto inicial de um lar é Deus.
É o Senhor que deve edificar a casa. Nós devemos buscá-lo para que Ele nos ajude a encontrarmos o nosso cônjuge. Primeiramente, se você hoje ainda não está casado, você está se preparando para casar, comece primeiramente a buscar o Senhor. Depois busque o cônjuge. Primeiro busque o Senhor, porque se você quer um casamento feliz, se você quer ter felicidade no seu casamento, busque em primeiro lugar o Senhor. Existe um livro chamado Preparando-se para o Casamento, Auxílio para Casais Cristãos, muito bom, do John Piper. Tanto eu quanto a Luz estamos lendo esse livro. Nós temos usado, inclusive, esse livro em nossas lives de sexta-feira, lá no canal do For Family. Todas as sexta-feiras, às 20 horas, nós temos falado sobre a palavra de Deus, falado especificamente sobre casais, e Deus tocou em nosso coração para falar também com pessoas que estão pensando em se casar. E o interessante é que, nesse primeiro capítulo desse livro, ele não vai direto ao assunto. Ele fala o seguinte, antes de você se preparar para casar, você tem que preparar algumas perguntas que você deve fazer a você mesmo e ao seu futuro pretendente. E lá tem várias perguntas. Perguntas de que, o que você pensa de Deus? Isto é importantíssimo. O que você pensa sobre família? O que você pensa sobre ter filhos? O que você pensa em poder congregar na igreja e aprender na igreja através de uma escola dominical? O que você pensa sobre evangelismo, sobre falar as verdades da palavra de Deus a outras pessoas? Essas perguntas geralmente a gente não faz. O pastor, ele já tinha falado aqui em alguns sermões que as perguntas que nós fazemos muitas vezes quando nós pensamos em casar será que o meu cônjuge, ou o meu pretendente, ele é bem-sucedido naquilo que ele faz? Será que ele é bem-aventurado em termos de finanças? Será que ele é bonito? São essas as perguntas que nós fazemos, muitas vezes. Só que as perguntas principais, que vão nos ajudar a manter o nosso casamento e ser um casamento feliz, deveriam ser outras. Onde nós colocamos Deus em primeiro lugar em nosso casamento, depois as nossas vontades. E muitas vezes nós vamos descobrir que as nossas vontades estão fora do que é a vontade do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão. Se o Senhor não estiver conosco, de nada vai valer você até se casar, pensar que aquela pessoa é a sua cara metade. Mas a primeira dificuldade, o primeiro problema que vai acontecer na família, vocês vão ter grandes dificuldades. E aí acontece o que nós temos visto hoje na sociedade: divórcio. Pasmem, irmãos, eu vou trazer um dado aqui, um dado que tanto eu quanto a Luciana nós sentimos na pele, eu até compartilhei hoje na escola dominical com os irmãos. No nosso casamento, nós exageramos na quantidade de padrinhos do nosso casamento. Tinham padrinhos ali que já eram casados e tinham padrinhos que estavam noivando que se casaram posteriormente. Pasmem, mais da metade dos nossos padrinhos do nosso casamento se separaram. Mais da metade dos nossos padrinhos se separaram. A primeira dificuldade, a primeira luta foi motivo para que esses casais se separassem. Porque eles não estavam firmados na rocha. Ali como nós encontramos ali no Sermão da Montanha, quando o Senhor fala que quem ouve as palavras, aquelas palavras que está lá no Sermão do Monte, que não é só simplesmente um sermão individual, mas também fala também para casais, porque fala sobre adultério lá. Fala sobre coisas relacionadas também a pessoas que estão juntas, e casamento é isso. Como diz lá em Gênesis, em que o homem sai da sua casa, deixa a sua casa e se une à sua mulher para os dois serem uma só carne. E a partir do momento que nós somos uma só carne, tudo que está relacionado a casamento está ali inserido no Sermão do Monte.
pasmem, mais da metade dos nossos padrinhos se separaram, divorciaram. O interessante desse texto aqui também que nós lemos é que o Salomão ele traz uma outra figura de linguagem aqui usada no Salmo, que é o da cidade, uma cidade fortificada. Olha que interessante isso. Diz assim, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E não tem como a gente não ler, a gente ler esse texto e não ler um texto muito interessante que está lá no Salmo 121. Por quê? Qual que era a visão que o judeu tinha? O judeu olhava para o monte, ele via o quê? Ele via Jerusalém, a cidade fortificada, a cidade que era intransponível, a cidade que tinha os seus muros largos, a cidade que tinha os seus portões, os seus ferrolhos resistentes. E o local era um local que até difícil acesso para o exército inimigo atacar, um local que era privilegiado, onde os vigias ficavam ali de sentinela, olhando e ao longe conseguia ver os inimigos chegando e podia alertar o exército. Só que aí o que aconteceu? Né? O povo achava que ali tinha segurança total sobre os inimigos, mas na realidade o povo acabou caindo, a cidade foi tomada, a gente sabe isso através da história, da própria palavra de Deus, nos mostra quando o povo acabou perdendo, quando o exército do Senhor acabou perdendo as guerras para os inimigos, porque o judeu tinha orgulho da sua cidade, achando que a sua cidade era fortificada e nada, jamais poderia atacar, jamais poderia derrubá-la. E aí o salmista, no Salmo 131, ele fala o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não responde aqui a essa pergunta falando, eu olho para os montes e vejo a cidade fortificada, é lá que é o socorro, é lá que é meu abrigo. Não! Ele responde o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A segurança não está no local, a segurança não está naquilo que eles possuem, a segurança está no Senhor. A gente pode fazer aqui uma comparação aqui em relação ao casamento. O nosso refúgio, o nosso socorro dentro do casamento não está nas nossas finanças, não está nos nossos status. A segurança do nosso casamento não está em morarmos num bairro seguro, se existe algum lugar seguro nesse mundo para morar, onde você não corra nenhum perigo de vida ali, de talvez ser alvejado ali por uma bala, ou talvez ali um assaltante, alguém roubar a sua casa. Se é que existe esse lugar, a segurança não está lá. A segurança está no Senhor. O salmista foi extremamente feliz em falar, quando ele eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? Do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso casamento só pode estar seguro através do Senhor que fez os céus e a terra. Agora, uma outra figura que é utilizada aqui nesse salmo é a figura do trabalho e o sustento no lar. E olha o que diz aí na parte, aí no versículo 2. Né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. E isto é fato. Muitos casais hoje têm levado a sua vida profissional a um extremo tão absurdo, de que às vezes eles nem têm a oportunidade de se encontrarem ao longo do dia, porque estão atolados em trabalho. E por que vocês estão atolados em trabalho? Porque eu preciso buscar dinheiro. Eu preciso buscar a forma de eu poder progredir, alcançar bens nessa vida, crescer, e nada contra você fazer isso. O problema é quando isso se torna o alvo, o objetivo da sua vida. Objetivo tal que você acaba esquecendo até mesmo do Senhor na sua vida. O Senhor não tem que ser o centro da nossa casa, o Senhor não tem que ser o centro do nosso lar, o alicerce do nosso lar. A partir do momento que nós buscamos outras coisas que ocupam o lugar do Senhor em nosso coração, em nosso lar, nós estamos deixando Deus de lado. E o texto aqui fala que em vão é inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, passar o dia inteiro trabalhando para conseguir bens para casa, para ter uma vida de luxo, uma vida de bem, do melhor, de tudo que você quer na sua vida você conquistar. De nada vale você conquistar tudo isso e você
não ter o contato com o Senhor, não ter Deus em seu coração. Existe uma música do Paulo César Baruch, que fala Senhor do Tempo. E essa música é sensacional, que ele utiliza exatamente a questão de que ele passou a vida inteira buscando coisas para ele, tentando granjear riquezas, e ele olha que aquilo tudo não serviu para nada. De que adianta eu ganhar o mundo e perder o Senhor? E isso acontece dentro de nossos lares. Tivemos a oportunidade na sexta-feira, eu e a Luciana, de falar sobre finanças na última sexta-feira. E uma das coisas que nós debatemos ali foi exatamente que o casal precisa ter equilíbrio entre trabalho e família. Existe um estudo nos Estados Unidos, realizado com pessoas de até 65 anos, onde a grande maioria, mais de 70% dessas pessoas, gostariam de ter passado mais tempo com a sua família, de ter dedicado mais tempo em casa, com a sua esposa, com seus filhos. Mas não o fizeram, porque foram seduzidos pelas riquezas, pelo trabalho. Inclusive, deixaram até de ter uma comunhão maior com o Senhor, porque o trabalho lhe tomava o tempo. O trabalho, ele é bênção do Senhor. Mas a partir do momento que ele toma o lugar do Senhor em sua casa, em seu coração, ele se torna uma maldição. Então nós vemos, irmãos, que uma família feliz, ela só pode de fato ser feliz quando ela é edificada por Deus, quando Deus é o centro da nossa vida, é o centro do nosso relacionamento, quando Deus é o centro da nossa casa, onde todas as coisas que estão ali em volta da nossa casa são ali acessórios, porque o centro do nosso relacionamento, da nossa casa, do nosso viver, do nosso relacionamento é Deus. Mas encontramos aqui no texto uma segunda lição, que uma família feliz tem uma visão correta sobre os filhos. Nós estamos na segunda parte, que quando nós já temos ali o alicerce que é Deus, nós temos agora a construção dessa casa, que são os filhos, que são o complemento desse lar, certo? Os filhos, e olha o que diz o texto: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Herança. Os filhos são herança. Herança, o que quer dizer herança? Recompensa, bênção, presente de Deus. A grande questão que hoje muitas pessoas pensam o seguinte, que talvez até é uma problemática, né, da pós-modernidade, que você pode casar e não pense em filhos. Por que você está pensando em filhos? Primeiro porque filhos não dá prazer. Como não dá prazer? Não dá prazer, olha as dificuldades, às vezes a gente tem que ficar chamando a atenção toda hora, tal. Talvez você já deve ter visto eu aqui chamando a atenção aqui da Giovana o tempo todo. A Luciana correndo atrás aqui, da Giovana aqui pela igreja, e ela correndo e dando um baile em todo mundo aqui. E aí a gente pergunta, mas não dá para ter prazer desse jeito. Ou então você deve estar pensando o seguinte, filho, dá muito trabalho, eu não quero isso para mim, eu já sou velho, eu não quero ficar com esse trabalho, eu já não aguento mais ficar correndo atrás de criança pequena. Ou então, filho custa caro, escola é cara, tudo é caro para filhos, tudo. Roupas são caras, escola é caro, tudo é caro. Quando nós pensamos em filho, tudo é caro. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu tenho meus planos, eu tenho as minhas viagens, eu tenho os meus sonhos de conhecer o mundo, viajar e conhecer o mundo. Que bênção, irmão. Pense em fazer isso com seus filhos. Pense em fazer isso com seus filhos. Ah, não, se eu for levar meus filhos na viagem, eu não vou curtir nada. Aliás, fazendo um adendo, tem uma viagem, que foi uma das viagens que a gente sonhou tanto em fazer, na costa do Sauípe, e a gente levou a Giovana com menos de um aninho, né? Né, amor? Menos de um aninho, né? Foi um trabalho.
A gente não aproveitou quase nada nessa viagem. Culpa nossa também, né? A gente ter, né, planejado com ela tão pequenininha desse jeito. A gente não planejou nada. Ela chorou o tempo todo na viagem. Engraçado que agora você não vê ela chorando, você vê ela rindo, né, o tempo todo, né? E a gente chorando às vezes, correndo atrás dela. Mas olha que interessante. A gente pensa tudo nisso e hoje muitas pessoas falam, olha, tá vendo? Você quis ter filho, agora sofra. Filho não é sofrimento. Filho não é uma questão que custa caro, filho dá trabalho, não dá prazer, limita a minha liberdade. Não. Filhos são bênção de Deus para a nossa vida. Herança. Herança. Quando você recebe um presente de Deus, qual é a sua atitude? Vamos lá. Quando você recebe um presente de alguém, qual que é a sua atitude? Dependendo do presente que você recebe, né? Talvez a pessoa não te conhece, e aí você, no dia do seu aniversário, isso quando a gente era pequeno era demais isso, né? Que a gente queria ganhar presente, queria ganhar brinquedo, né? E ficava naquela expectativa e de repente a gente ganhava um par de meias. Que maravilha, né? E você com aquele sorriso amarelo, você fala, obrigado. Era o que eu precisava disso. Só que a palavra de Deus fala que o Senhor sabe aquilo que você precisa. O Senhor conhece o seu interior. E quando Ele te dá um presente, significa que esse presente pode, até você, naquele começo, naquele princípio, né, quando você está de frente com aquele presente, você fala assim, nossa, isso vai me dar trabalho. Mas é para a honra e para a glória de Deus. É para a honra e para a glória de Deus. Você já parou para pensar que o filho que você tem é para a honra e para a glória de Deus? Esse é o presente de Deus para a sua vida. Presente, herança. E a gente muitas vezes tem menosprezado essa herança, esse presente. E é interessante que, já foi falado aqui, mas é sempre bom relembrar, né? A questão do filho, que muitas vezes hoje tem uma questão aí que existe sim uma dificuldade às vezes de algumas mulheres de poder ter filhos. Ou alguns homens de poderem, né, ter filhos também. Então aí o que acontece? Você tem duas opções que você pode hoje, através do que é oferecido em nossa sociedade, resolver. Ou fazer um tratamento, e já vi diversas pessoas fazendo tratamento e conseguindo engravidar e ter os seus filhos, como também pessoas que mesmo fazendo tratamento não conseguiram. E aí, Deus está dando uma oportunidade imensa, chamada adoção. Adoção, Anderson, mas é difícil, porque não é do mesmo sangue. Mas não foi isso que Deus fez conosco? Ele não nos adotou? Nós não éramos povo, nós éramos chamados de filhos da desobediência e por causa de Cristo, nós fomos adotados por Deus. A adoção é uma atitude divina e talvez Deus esteja te dando essa oportunidade de você desempenhar essa atitude divina com uma criança que está desamparada, uma criança que está sem pai e sem mãe, para que você seja agora o seu pai e a sua mãe dessa criança e ser bênção na vida dessa criança. Formar o caráter dessa criança. Já parou para pensar nisso? Se não parou, pense. Reflita sobre essa possibilidade. A adoção é uma atitude divina. E Deus está talvez oferecendo para você, casal que hoje está tendo dificuldade em engravidar, essa oportunidade. E por que eu estou falando isso? Porque tem algumas pessoas que têm falado o seguinte, olha, se você não consegue ter filho, e eu já conheci pessoas assim, tá? Não aqui da igreja, mas algumas pessoas de fora que foram aconselhadas. E cuidado com esses aconselhamentos, tá? Cuidado com esses aconselhamentos. Olha, está tão difícil para você engravidar, para você ter filho, então tenha um filho de 4 patas. Tenha um filho de 4 patas. E aí eu vou falar o seguinte para você, meu querido. Não existe filho de 4 patas. Na palavra, pelo menos, eu não encontro isso. E detalhe,
na palavra não dá para fazer com esse filho de 4 patas aquilo que a palavra está pedindo aqui para você fazer, porque a palavra está comparando os seus filhos a quê? A flechas. Olha só que interessante, tá? Diz o seguinte, que os filhos, né, são como flechas da mão do guerreiro, versículo 4. Assim, os filhos da mocidade. Olha só que interessante, como flechas da mão do guerreiro. E por que os filhos são como flechas da mão do guerreiro? Porque os filhos, eles precisam ser moldados, precisam ser afiados e lançados para o mundo. Você vai fazer isso com um filho de 4 patas? Primeiro que não dá, né? Porque se você hoje manda, por exemplo, joga uma bolinha para o cachorrinho ir buscar, o que ele faz? Ele pega e volta para você. Ele volta. Porque ele vai ficar sempre do seu lado, ele não vai para longe. Ele vai ficar lá te acompanhando. Aqui a palavra fala para você preparar os seus filhos para que eles sejam moldados, afiados e lançados para longe. Dói, né, pastor? Quando a gente vê os nossos filhos saindo de casa, né? Dói, né? Mas você lançou o seu filho como uma flecha nesse mundo. Você lançou o seu filho como uma flecha. Para que a palavra fosse alcançada em outras localidades. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. Porque o que acontece? Porque em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Enquanto a criança, enquanto os nossos filhos estiverem debaixo dos nossos cuidados, do nosso teto, nós temos que fazer o possível para ensiná-los da palavra do Senhor. Ah, mas e se esses filhos se tornarem rebeldes? Isso aqui é tema do sermão que o pastor pregou no domingo passado. O que nós devemos fazer é orar pelos nossos filhos. De fato, o filho que se torna rebelde não é porque você foi um mau pai. Às vezes sim, mas muitas vezes não. Eu conheço bons pais que ensinaram os seus filhos, mas mesmo assim os seus filhos se tornaram rebeldes. Mas pode ter certeza de uma coisa, que se você ensinou o seu filho na palavra do Senhor, ele ainda, mesmo que rebelde, ele vai se lembrar das suas correções como pai, daquilo que você ensinou ao seu filho como pai. Ele não vai se esquecer, e aquilo em algum momento vai fazer efeito para a honra e para a glória de Deus. Continue orando. E por que eu falo que continue orando? Eu sou um exemplo de que não desistiram de orar por mim. Uma boa parte da igreja sabe que eu perdi o meu pai com 18 anos de idade. Meu pai, ele foi diácono aqui nessa igreja, ele tinha se afastado da igreja, né, da Assembleia de Deus por um bom tempo, e ele voltou para a igreja, e nossa família estávamos todos ali felizes ali pelo fato dele ter voltado para a igreja. Né? E ficou algum tempo aqui, ele foi eleito diácono, estava aqui trabalhando na igreja, e de repente Deus o leva, através de um infarto fulminante, com 42 anos de idade. Mais novo do que eu. Hoje eu tenho 44. Meu pai faleceu com 42 anos de idade. E aquilo me causou uma revolta tão grande. Por quê? Porque, Senhor, como assim? Meu pai ficou esse tempo todo fora. E agora que ele volta para os teus caminhos, o Senhor o leva. E eu fiquei extremamente revoltado. E minha mãe acompanhou todo esse período que eu fiquei revoltado. Eu amargo aí uma reprovação no 3º ano do colegial. Eu deixei de frequentar as aulas. Comecei a me desviar dos caminhos. Nem na igreja eu estava mais interessado em vir. Mas minha mãe nunca deixou de orar por mim. Nunca. Até o ponto que eu já falei isso algumas vezes aqui, e ela sabe disso. Num dia que eu acordei de madrugada chorando, havia caído da cama. Olha só a situação que eu estava. Havia caído da cama do nada. Ralei todas as costas. Ela foi lá até o quarto. Ela sentou comigo. Eu falei: mãe, minha vida não vale para nada, não serve para nada. Eu sou um inútil, eu não servo para nada, e tudo dá errado, tudo aquilo que eu almejo não acontece na minha vida e tal. As coisas que a gente acha que vai ter agora felicidade, a gente não tem. E minha mãe sentou comigo e orou. E eu já falei isso para ela, que aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Então, se você é pai, está passando por uma situação assim com o seu filho, rebelde, que saiu dos caminhos do Senhor, continue orando. Continue intercedendo por ele. Continue. Continuando aí, irmãos.
Diz o seguinte, o texto, que feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. E aqui o texto é interessante, né? No versículo 5, né? Que os filhos, eles serão a proteção para os pais. Se nós olharmos ali a tradição judaica, em que quando os pais se tornam velhos, os filhos vão lá e cuidam, e isso nós também deveríamos usar também como tradição em nossas vidas. Se nós somos filhos de Deus, nós observamos a palavra de Deus, fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, ou seja, nós temos que acompanhar os nossos pais e as nossas mães. Por quê? No momento de velhice, eles vão precisar de você. Quando no passado eles carregavam você no colo, muitas vezes agora, você vai precisar carregar o seu pai e sua mãe no colo. Eu não quero aqui repetir tudo que o pastor já falou já no domingo passado, mas a gente sempre acaba, né, voltando para esses assuntos quando a gente fala em relação à família. Mas essa é a mais pura verdade. O terceiro ensinamento que nós encontramos aqui no texto já está no Salmo 128, irmãos. Então nós vemos aí a questão do alicerce da família, que é Deus. Nós temos aí a compreensão correta do que são os filhos da nossa vida. Filhos são como flechas que nós moldamos, nós afiamos e lançamos ao longe, porque um guerreiro que vai para a batalha com uma flecha torta, o que acontece com ele? Ele morre na batalha. Por isso que existe a aljava. A aljava é para manter a flecha reta. Para isso que o arqueiro, o guerreiro, ele afia a sua flecha, ele cuida da sua flecha, porque ele sabe que a sua flecha precisa alcançar o seu objetivo. Mas agora nós vemos que uma família feliz teme e anda nos caminhos do Senhor. Agora nós estamos vendo o desenvolvimento desse lar, cada um cumprindo a sua função dentro do lar. Salmo 128, versículo de 1 a 4, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha só que interessante, temer e andar nos caminhos do Senhor, ter reverência e praticar a palavra de Deus. Não basta apenas conhecer Deus, mas temos que praticar aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Em Salmo 1, versículo 1 e 2 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A primeira figura que é utilizada aqui nesse salmo é de um trabalhador, um pai, que é o supridor da casa. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. O Senhor será contigo. O pai que se preocupa em ser o mantenedor daquela casa, o pai que se preocupa em trazer comida para aquela casa. E a gente tem que entender uma coisa que muitas vezes é esquecida, que tudo que Deus criou antes do pecado era bom. Muitas vezes você deve estar pensando o seguinte aqui agora: olha, está tão bom, nós estamos aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor, amanhã já é segunda-feira, tem que voltar ao trabalho. Eu não aguento mais aquele trabalho, eu não aguento mais aquele local, é terrível. Mas pense uma coisa: o trabalho foi criação de Deus. Foi Deus quem criou o trabalho. Não, Anderson, imagina. Sim. Antes do homem cair em pecado, qual foi a tarefa que foi dada para Adão? Para que ele cuidasse do jardim, de toda a criação. Ele tinha que dar nome aos animais, às plantas. É trabalho. Mas com a queda, o trabalho passou a ser penoso. E Deus também, no próprio paraíso, instituiu também a família. Então, família não é desgraça. Família é bênção. Família é bênção. Trabalho é bênção de Deus. Ele garante sustento e a fonte de realização. E é interessante que diz lá: tudo irá bem. Será abençoado mesmo que as dificuldades Mesmo que as dificuldades vierem, passe por lutas, por situações aí de extrema escassez muitas vezes, mas, como diz lá em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, independente se você tem passado momentos difíceis no seu trabalho, você será abençoado, porque trabalho é bênção do Senhor. O Senhor nos chamou para trabalharmos. Trabalho é bênção. A segunda figura aí que é utilizada aí dentro desse salmo é a da esposa, que diz o seguinte: tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera. Olha que interessante, uma esposa sendo considerada como uma videira frutífera, ou seja, uma árvore que dá frutos. Frutos em que sentido? Em que aspecto? Frutos da maternidade, cuidando da sua casa. Frutos cuidando dos seus filhos. Frutos cuidando do seu lar. Frutos cuidando do seu marido. Sendo produtiva. Se você trabalha fora, você também pode ser produtiva, pode continuar sendo essa mesma mulher, só que em casa você tem ali as suas funções. O que acontece muito hoje em dia é que os papéis estão sendo invertidos. Dentro de casa, parece que quem é o homem da casa não é o homem, é a mulher. E muitas vezes a mulher tem que fazer as coisas dentro de casa e ela deixa de fazer. Porque hoje existe aí várias ideologias aí acabando ali com o lar. Acabando com a função ali do homem e da mulher dentro de casa, invertendo os papéis. Nós vemos muitas vezes mulheres masculinizadas dentro de casa, e homens, o inverso, que não fazem nada. Sabe aqueles homens, né, que são verdadeiras estátuas dentro de casa? Só vê o que a mulher faz. Olha, a mulher está fazendo, beleza, tal, eu vou curtir aqui o meu joguinho de futebol, vou curtir aqui o meu filminho, não vou fazer absolutamente nada. Não é assim. Essas ideologias estão acabando com os lares. E a gente tem deixado isso entrar em nossas casas, através de filmes, através de séries, através de novelas. Eu não sei se você vê novela. Eu já tenho anos que eu não assisto novela, mas não perca tempo, meu irmão, assistindo novela. Porque você vai ver várias inversões de valores nessas dramaturgias. Várias. E olha que interessante, uma videira frutífera, né? Aonde está essa videira frutífera? No interior da casa, demonstrando a questão de fidelidade, ser a dona de casa. Ela é a rainha do lar. Ela que cuida de todas as coisas, aquilo que não faz parte do homem cuidar, ela está cuidando. Em Provérbios capítulo 31, nós vemos ali, a partir do versículo 10, a mulher virtuosa. Eu não quero ler esse texto, porque isso vai ocupar muito tempo, né? Mas olha só que interessante, vemos que no final há um reconhecimento da parte dos filhos e do marido em relação a ela. Diz assim, no versículo 28 até o versículo 31, levantam-se seus filhos e lhes chamam ditosa. O que significa ditosa? Né? Ditosa que está repleto de boa sorte, de felicidade, feliz, venturosa. A mulher que faz aquilo lá com prazer em seu coração. Ela cuida da casa, cuida do seu marido, cuida das crianças, cuida do seu lar, ela faz com prazer. Ela se sente ali exatamente a rainha do lar. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe o fruto das tuas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Mulher virtuosa é essa. Por isso que vários pregadores falam o seguinte, se você está procurando uma mulher para casar, se você achar essa mulher virtuosa, case. Não perca a oportunidade. Mas, meus irmãos, nós que já somos casados, muitas vezes nós deixamos de reconhecer a mulher virtuosa que nós temos em casa. Deixamos de reconhecer tudo o que ela faz pela gente. E olha que interessante, né? Aqui a figura, né, que traz ali da mulher ali, que cuida da parte da maternidade, produtividade e alegria, também, por que não, beleza? Uma árvore que dá fruto, ela é linda. Linda. Você já parou para elogiar a sua esposa, como ela está linda hoje? Você já parou para elogiar
meu amor, essa feijoada está maravilhosa. Esse café com leite que você preparou, que delícia. Você já parou para fazer isso? Já elogiou? O que acontece é que muitas vezes a gente está tão impregnado nas coisas do nosso dia a dia, a gente nem sequer elogia a mulher virtuosa que nós temos dentro de casa. As mulheres agora estão, né? Tudo balançando a cabeça, né? Tudo. Elogie a sua mulher. Como também, esposas, elogie o seu marido, que está correndo atrás para trazer o pão de cada dia em casa. Está trabalhando duro. Está suando a camisa para trazer o pão para dentro de casa. Elogie. Sabe identificar isso também. Aqui a verdade são para os dois lados. A terceira figura que é utilizada aqui nesse texto são os filhos. Diz o seguinte, que teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Onde os filhos estão? À roda da tua mesa. Por que estão na roda da tua mesa? Porque estão debaixo do seu cuidado. Está ao seu lado. E quando nós cuidamos dos nossos filhos, nós fazemos questão deles estarem ao nosso lado. Sermos pais presentes. Muitas vezes nós queremos cuidar dos nossos filhos como se fosse um EAD, um ensino à distância. Já viu isso? Ensino à distância. A gente quer cuidar dos nossos filhos dessa forma. Né? Ah, não, vai dar muito trabalho, eu não quero ficar com meu filho. Não, dá trabalho sim, mas cuide do seu filho junto à sua mesa. Junto à sua mesa, porque o que vai acontecer com esses filhos? Amanhã são eles que vão dar os frutos. Amanhã são eles que vão dar os frutos. Eles vão continuar dando os frutos, pois levam em si a semente que foi plantada dentro de casa. E o texto continua, no versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A família que teme e anda nos caminhos do Senhor sabe o papel de cada um dentro do lar. Não existe essa de inversões que as ideologias estão trazendo. É um papel que todos ali vivem dentro de casa, temendo e andando nos caminhos do Senhor. Por fim, meus irmãos, temos aí o versículo 5 e o versículo 6 do Salmo 128. Então, nós vemos aí desde a fundação, depois a edificação dessa casa através dos filhos, agora os filhos desenvolvendo seus papéis, os pais também desenvolvendo seus papéis dentro do lar, e agora nós chegamos agora na última parte, que é exatamente que uma família feliz é aquela que colhe os frutos de uma vida com o Senhor. Diz aí no versículo 5 e o versículo 6 do nosso texto. Versículo 5 e versículo 6 do nosso texto. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Olha que interessante esse texto. Ele fala exatamente para que seja ali visto os filhos dos nossos filhos. Né? A bênção procede de onde? De Sião. Sião é a cidade do Senhor, a cidade de Deus. E a gente vai ver a prosperidade dessa cidade, dessa bênção, ocorrer na vida de quem? Dos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos. É exatamente aquela ideia de que nós vivemos uma vida no caminho do Senhor, ensinando os nossos filhos no caminho que ele deve andar, acompanhamos o crescimento deles, acompanhamos o desenvolvimento deles, e agora nós estamos vendo esses filhos agora frutificando, fazendo exatamente a mesma coisa que nós implantamos em seus corações. E eles podendo levar a palavra de Deus para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E a palavra de Deus sendo perpetuada nessa terra. Isso era algo que o povo de Deus fazia de uma excelência tremenda. Em que os pais passavam os princípios da palavra de Deus aos seus filhos, e os seus filhos passavam para os filhos dos seus filhos, e aí ia por diante. Perpetuando a palavra de Deus nesse mundo. Perpetuando os ensinamentos do Senhor neste mundo. Dando continuidade, e você chega ali, naquele momento da sua velhice, você olha ali
tudo que já aconteceu, as dificuldades que você enfrentou, os problemas que você enfrentou, mas cresceu diante do Senhor, colocando o Senhor como centro da sua vida, enxergando que os seus filhos são como flechas para serem lançadas ao longe, e os seus filhos agora estão alcançando agora lugares que você não pode alcançar, porque agora você está limitado. A grande alegria, a grande felicidade de um pai deveria ser o seguinte: de ver os seus filhos sendo bênção neste mundo. Não você ficando feliz porque, olha só, meu filho ganhou tantos troféus aqui, olha só, né, ele pratica esporte, olha só quantas medalhas ele ganhou, quantos troféus ele ganhou, olha só o quanto ele progrediu na sua carreira financeira, o quanto ele progrediu na sua vida profissional. Isso é bênção, mas isso não deve ser a sua maior alegria. A sua maior alegria deve ser o seguinte: olha, batalhei, ensinei os meus filhos e agora eles estão sendo bênçãos nesse mundo. Eles estão continuando a palavra de Deus nesse mundo. Aquilo que começou comigo e com a minha esposa está sendo passado de geração em geração para a honra e para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa alegria. Uma família feliz é aquela que colhe frutos de uma vida com o Senhor. Você já parou para pensar nisso na sua velhice? Eu sei que nós temos alguns irmãos aqui já de cabelos grisalhos, aqui conosco. E que talvez até se enxergaram nisso agora e falaram assim: olha, eu pude enxergar a bênção do Senhor através da minha posteridade, de geração em geração. Agora, os outros que ainda estão se caminhando para lá, você que já consegue se imaginar isso? Já pensou em seu filho ser um pregador da palavra do Senhor? Já pensou seu filho servindo na igreja? Já pensou seu filho sendo usado por Deus para transformar vidas que estão sendo perdidas aí fora? Já pensou seu filho sendo missionário? Você já parou para imaginar isso? Isso deve ser um motivo de alegria para todos nós, em ver que aquilo que ensinamos aos nossos filhos está sendo passado de geração a geração. E eles, continuando com essa lógica, continuando a ensinar os seus filhos para que eles também experimentem aquilo que nós vamos experimentar lá na frente. Eu não sei como está a sua vida familiar, meu irmão, mas a palavra de Deus nos ensina que é possível sermos felizes a partir do momento que Deus é o centro do nosso lar. É possível sermos felizes a partir do momento que enxergamos os nossos filhos como bênção, não como algo que vai tirar a nossa paz, a nossa liberdade. É possível ser feliz quando tememos e andamos no caminho do Senhor. É possível ser feliz porque ao fazermos tudo isso, nós podemos enxergar a bênção do Senhor sobre as nossas futuras gerações.